Olá, seja bem-vindo ao canal Falando sobre Ética, eu sou o comandante Ricardo. No último vídeo, falamos sobre como a ética aplicada favorece a governança e a governabilidade, no qual tratei resumidamente como a ética normativa produz efeitos positivos para melhorar esses fatores. Hoje trataremos da ética nas redes sociais, que eu considero um fator importante na atualidade. Tratarei de como a ética tida como hábito entre as pessoas melhora a comunicação nas redes sociais e a convivência social. Então, vamos lá. As redes sociais possibilitaram o ressurgimento da ágora grega neste século XXI, assemelhando-se à democracia direta que existia na Grécia Antiga. A diferença é que não há o debate frente a frente e não há o voto direto para resolver as questões após esse debate. Para quem não conhece a ágora grega, era um local, normalmente uma praça central nas cidades gregas da antiguidade, ou uma arena com uma arquibancada onde os cidadãos se reuniam para debater assuntos públicos. Normalmente, o orador ficava no centro e dirigia a palavra para a plateia. Oradores se revezavam e debates ocorriam entre os cidadãos sobre aquilo que era necessário decidir para resolver os problemas que surgiam nas cidades. Naquela época, o termo cidadão era um título dado a pessoas que tinham propriedades, títulos de nobreza ou outra regalia. O título de cidadão não era atribuído a qualquer pessoa. Somente os cidadãos poderiam participar dos debates e votar. A palavra ágora significa assembleia. Hoje, as redes sociais são a nossa ágora, com a vantagem de que qualquer pessoa gratuitamente pode interagir com outra ou com grupos, criticando, rebatendo, comentando, elogiando, etc. São as nossas praças digitais, nas quais o debate deveria ser livre, mas não é. Acredito que as pessoas que trilham os caminhos da verdade não temem o debate porque a verdade é uma só. Agora, aqueles que apresentam uma narrativa baseada em mentiras, certamente terá dificuldade em debater porque terá que trazer ao debate cada vez mais novas mentiras para sustentar as anteriores, ao serem derrubadas. Atualmente, a interação social ficou tão completa e imediata que a imprensa, que era utilizada pelas pessoas para se inteirar dos acontecimentos, perdeu a sua utilidade, porque qualquer pessoa com aparelho celular pode noticiar um fato numa rede social antes da imprensa. A notícia ficou instantânea e abrange muitos fatos que a imprensa não seria capaz de noticiar com a velocidade que elas acontecem. Assim, vemos uma evolução social, na qual os jornalistas não produzem mais furos de reportagem e passam a ser comentaristas, ou seja, jornalistas de opinião. E tudo fica gravado na internet, podendo ser acessado a qualquer hora. Assim, quem distorce os fatos ou simplesmente divulga mentiras é desmascarado rapidamente. As famosas narrativas não se sustentam mais. Por enquanto, ainda há certa liberdade para que as pessoas exponham suas críticas, suas ideias, comuniquem-se com seus representantes eleitos, postem acontecimentos em tempo real, desmintam as mentiras, etc. Nossa Constituição, em vigor, garante no seu artigo 5º, que trata de direitos fundamentais, no inciso 4º, que é livre a manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato. Ou seja, teoricamente as pessoas podem se manifestar desde que digam quem são. O artigo 5º enumera os direitos fundamentais que são imutáveis nessa Constituição enquanto ela vigorar, ou seja, não podem ser modificados por decisão do Congresso. Também
não podem ser relativizados, interpretados restritivamente ou extensivamente, apenas podem ser interpretados semanticamente, ou seja, para possibilitar um melhor entendimento da língua portuguesa, daquilo que está escrito ali para dirimir alguma dúvida sem alterar seu conteúdo. Em outras palavras, a Constituição deve ser cumprida como está. Ninguém pode estar acima dela nem ao seu lado, num Estado de direito constitucional. Todos, sem exceção, devem estar abaixo dela, porque essa foi a convenção que se estabeleceu na sociedade. A Constituição é um dogma, ou seja, é um texto fundamental para um país e deve ser tratado como certo e indiscutível. A nossa Constituição pode ser alterada em algumas partes, mas apenas pelo Congresso. Quando consta na Constituição que é livre a manifestação do pensamento, isso significa que é livre o exercício da plena liberdade de expressão, inclusive nas redes sociais. Muitos criticam essa ampla liberdade de expressão, afirmando que a liberdade de expressão não é liberdade de agressão. É uma afirmação correta, porque pressupõe-se que haja ou deva haver educação, bom senso e ética entre as pessoas. Mas sabemos que numa sociedade ela é heterogênea e existem pessoas que não têm essas qualidades. Para que essas pessoas, em nosso ordenamento jurídico, já existem ferramentas capazes de coibir seus excessos. Basta quem for ofendido ou agredido, caso isso se enquadre em algum tipo penal existente relativo aos crimes contra a honra, previstos no Código Penal, procurar seus direitos no judiciário. À frente, mais para frente, eu descreverei os crimes contra a honra. Já se afirmou com muita propriedade que quando uma pessoa se torna pública, deve se acostumar com as críticas. E se essas críticas ultrapassarem a linha existente entre o mero aborrecimento e o crime contra a honra, há plena liberdade para constituir um advogado e, com a devida prova e no foro adequado, processar aquela pessoa que cometeu o crime contra a sua honra. A pena, em caso de condenação, será a multa pecuniária, não é a prisão. E como eu disse, numa sociedade é composta com pessoas de mais variada origem, nível social, inteligência, educação, etc. É por essa razão que há dispositivos legais que limitam os excessos, para que a anarquia não se instale. Quanto mais culta for a sociedade, menores serão as ocorrências inadequadas nas redes sociais e menores serão os casos de sentimento de estar ofendido, pois o discernimento será maior. Neste canal, falamos sobre ética, e como eu já mostrei no último vídeo, trata-se de uma vertente da ética que é a ética normativa. Para quem não assistiu esse vídeo, reproduzo aqui o conceito desse ramo da ética. A ética normativa está ligada a regras de conduta. Ela estuda o comportamento ético de pessoas e aponta caminhos de como agir corretamente em determinadas situações. A ética normativa defende que os padrões morais existem e que as pessoas devem regular suas condutas por eles. Ela também traz a ideia de que uma pessoa é moralmente responsável pelos seus atos e pelos seus julgamentos. Assim, verificamos que essa responsabilização individual implica em consequências para quem ofender alguém. Caso a ofensa se enquadre nos tipos penais existentes em nosso ordenamento jurídico, providências podem ser tomadas. Caso contrário, vai se tratar de um mero aborrecimento, que citei, devendo-se ter o bom senso de admitir isso. Lembro que nada impedirá aquele que se aborreceu com alguma coisa de rebater, com argumentos, quem o importunou na rede social. O próprio artigo 5º traz no seu inciso 5
que é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, ou seja, proporcional à ofensa recebida, além de indenização por dano material, moral à sua imagem, caso isso se enquadre nos crimes contra a honra. Vemos, assim, que a própria Constituição e as leis já trazem as ferramentas necessárias e suficientes, perfeitamente claras, para que qualquer pessoa possa fazer uso delas. Não precisamos do Estado interferindo em nossas vidas, dizendo que pode ou não pode ser dito, porque isso é censura, que é vedada pelo artigo 220 da Constituição. Quanto mais pessoas acionarem o judiciário e provarem terem sido injuriadas, difamadas ou caluniadas, vencendo os seus processos, isso vai gerando cada vez mais jurisprudências sobre o dano moral, que será educativo para a sociedade. Existe um ditado popular que diz: quem fala o que não quer, ouve o que quem fala o que quer, ouve o que não quer. Portanto, para corrigir o problema do cometimento de crimes contra a honra, é preciso atacar a causa e não a consequência. Onde está a causa? Está na falta de educação, de cultura, de ensino de qualidade, de discernimento e de bom senso, e principalmente na falta de ética. É preciso educar a população e prover cultura aos cidadãos. A boa educação, somada ao ensino coerente, objetivo e de qualidade, será o fator que trará ao debate nas redes sociais a qualidade que se espera dele numa sociedade. Então, esse debate será produtivo. Quando uma pessoa extrapola essa liberdade de expressão contra outra, comete um crime contra a honra. Isso está previsto no Código Penal nos artigos que tratam desses crimes. São eles: artigo 138, calúnia; artigo 139, difamação; e artigo 140, injúria. Os dois primeiros, a calúnia e a difamação, maculam a honra objetiva do ofendido, sendo que o último, a injúria, atinge a sua honra subjetiva. Só para esclarecer, a honra objetiva é a imagem que outras pessoas têm de você numa sociedade, e a honra subjetiva é a imagem que você tem de si mesmo. No Brasil, acostumou-se a produzir leis e mais leis, achando que somente isso resolve os problemas do país. Mas a coisa não é assim. Lembrando, Paulo Bonavides, em seu livro Ciência Política, ele citou que em países subdesenvolvidos observa a contumaz violação do direito constitucional, ou seja, da Constituição. Constata-se também que no Brasil proliferam-se as leis e a disciplina de cumpri-las é muito baixa, porque as leis são muitas e não têm origem na sociedade. Como eu já afirmei em outro vídeo, as leis devem se originar nos costumes e nos problemas que a sociedade precisa resolver. E cabe ao Poder Legislativo, e somente ele, produzir leis para solucionar esses problemas. Entretanto, as leis jamais devem ter origem na vontade individual de políticos, em revanchismos, em exceções, ou serem fruto de lobby contrário à vontade da população. Elas devem ter origem na sociedade, por meio de seus representantes eleitos para melhorar a sua vida. Lembrando que os políticos são representantes do povo e, nessa qualidade, são servidores do público. O Estado existe para atender às necessidades da população e não para lhe impor medidas ao seu bel prazer. Quando o Estado passa a impor a sua vontade, não há mais liberdade e, consequentemente, não há mais democracia. Vemos o tempo todo algumas pessoas praticando ensinamentos antigos de Vladimir Lenin, ditador russo do início do século passado. Ele disse: uma mentira contada com bastante frequência torna-se verdade. Xingue-os do que você é e acuse-os do que você faz. Existe um outro texto atribuído a Lenin, muito adequado à nossa realidade aqui no Brasil hoje. Ele disse:
Usaremos o idiota útil na linha de frente. Incitaremos o ódio de classes. Destruiremos a sua base moral, a família e a espiritualidade. Comerão as migalhas que caírem de nossas mesas. O Estado será Deus. Podemos notar que são exatamente esses ensinamentos de Lenin que aqueles que se denominam de esquerda fazem nas redes sociais e na mídia, em grupos muito bem coordenados, fazendo com que os incautos vejam a mesma notícia em vários meios de comunicação e acreditem que é verdade. Esses dizeres de Lenin representam uma guerra cultural, na qual há um conflito entre os valores considerados tradicionais ou conservadores contra aqueles considerados progressistas. Só que eu não considero o termo progressista correto, porque, para mim, progressista semanticamente é aquele que visa ao progresso. Ocorre que as atitudes dos chamados progressistas atualmente vão na direção oposta do progresso. Representam o retrocesso ao início do século passado, quando floresceu o comunismo e o socialismo. Esses progressistas inspiram-se em Antônio Gramsci, fundador do Partido Comunista Italiano, que, por meio de seus escritos, quando estava preso de 1929 a 1937, chamado Cadernos do Cárcere, foram publicados após sua morte, e Gramsci idealizou nesses cadernos a sua doutrina da revolução por meio da cultura, que é a revolução sem armas. Desta forma, o mais fraco poderá dominar o mais forte por meio de uma ação silenciosa, como um câncer que se espalha na sociedade. Isso leva décadas, mas tem efeitos duradouros e abrangentes, porque irá dominar todos os setores da sociedade pelas sombras. E quando essa dominância estiver completada, ou seja, quando os seus discípulos estiverem inseridos em todos os pontos-chave do Estado, eles poderão agir à luz do dia, já que as possíveis resistências da população estarão devidamente neutralizadas e o poder estará conquistado permanentemente. Não vou me alongar nesse tema, mas, resumidamente, essa técnica começa por dominar a sociedade por meio do ensino, disseminando gradativamente a filosofia comunista, e aqueles que se formarão no ensino superior ingressarão no serviço público em todos os poderes, bem como na iniciativa privada, ficarão lá inertes até que sejam chamados à ação, quando passarão a agir e produzir efeitos. Trata-se de uma forma de aparelhamento do Estado, e foi por essa razão que já se afirmou no Brasil que se tomou o poder e que é diferente de ganhar a eleição. Esse processo demorou 50 anos, sendo implementado e agora apresenta resultados. Finalizando, qual a ação da ética nas redes sociais e na mídia em geral? A ética normativa, juntamente com a ética aplicada, é capaz de dar a qualidade à comunicação nas redes sociais por meio do debate de ideias, notícias baseadas somente em fatos e na verdade, evitando agressões à moral sem fundamento, etc. Isso porque o comportamento das pessoas será baseado nos 5 fatores nos quais a ética que falamos aqui se baseia e que estão listados na página inicial desse canal, que são deveres, direitos, valores, princípios e responsabilidades. Posteriormente, adicionei a esses valores o mérito. Será o comportamento ético habitual praticado por toda a sociedade conservadora a grande ferramenta capaz de fazer face a essa dominação pela cultura idealizada por Gramsci, da qual somos vítimas. Bem, por hora é isso que eu queria transmitir para você que me prestigia com a sua atenção nesta manhã de domingo. Deixo aqui meu muito obrigado. Se gostou desse canal, deixe o seu gostei e, se desejar, comente, faça pergunta, compartilhe esse vídeo e inscreva-se nesse canal. Até o próximo domingo, no qual falaremos de um tema
bem atual, que é a importância da ética no cargo público. Este é o canal Falando sobre Ética, eu sou o comandante Ricardo. Aguardo você. Até lá.